Hoje é dia 1º de outubro de 2025, sejam todos muito bem-vindos. Socorro Gondim mandou pra gente, bom outubro pra todos nós, bom outubro pra vocês todos, gente. Setembro parecia que não ia acabar, né? O mês pra mim foi meio infinito, não sei como foi pra vocês. Tanta coisa aconteceu, mas estamos aqui fazendo bem o nosso trabalho. Gente, o Reinaldo Azevedo passou por um problema grave, né? Eu leio às vezes os comentários de vocês aqui. Teve gente que tinha especulado se o câncer dele não tinha voltado. E de fato ele ficou mais de um mês fora. Deixa eu ver aqui. Reinaldo Azevedo. Saúde. Vamos ver aqui. Ele ficou basicamente setembro inteiro fora, afônico. E aí voltou ontem na Band. Hoje ele vai voltar para as colunas dele no UOL. Colunas que eu falo, as colunas em vídeo. Todo esse período ele passou escrevendo. Tanto que a gente trouxe as colunas dele para cá, uma tradição aqui da Folha Democrata. E a gente falou a respeito bastante dele, das opiniões dele, das colocações dele. Eu falei sobre ele também lá no Meteoro Brasil. Então, ele não parou as atividades. E isso é um pouco uma inspiração para a gente pensar no nosso trabalho e na nossa atuação, gente. Façam de tudo para combater o fascismo, tá, gente? Isso é muito importante. Todo mundo que está aqui nos acompanhando, sobretudo as pessoas que às vezes nem comentam tanto aqui na Folha, porque quem comenta mais, quem manda superchat, quem efetivamente participa aqui do nosso trabalho, eu vejo que são pessoas mais engajadas, eu vejo que são pessoas mais envolvidas, eu vejo que são pessoas mais interessadas, eu vejo que são pessoas, né, gente? Pessoas que são mais ligadas no que tá rolando. Então, é por isso que a gente tá nessa trincheira. Quem não tá muito ligado, entenda uma coisa, tem que lutar, tá, gente? Temos que lutar. Muitas vezes a perspectiva não é a melhor, muitas vezes a perspectiva é que a gente possa, enfim, perder, perecer, as coisas não vão dar certo. E o Reinaldão tá aí. O Reinaldão não desencanou. O Reinaldo Azevedo fez uma transição interessantíssima dentro da imprensa, que foi largar os privilégios dele de ser um comunicador da elite para fazer comunicação popular. Para falar, ainda que dentro de uma mídia hegemônica, com as pessoas que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva e efetivamente brigar pela emancipação do nosso povo, pela defesa do nosso povo, pelo combate ao golpe. O Reinaldo teve um papel muito importante nisso. Pelo combate ao golpe, pela defesa das democracias. Ele foi muito importante nesse embate, ele foi muito importante nessa retomada, ele foi muito importante nesse trabalho que nós fizemos ao longo de todo esse período. E isso é muito bom. Isso é muito bom, isso é muito bacana, isso é muito importante, isso é muito relevante. A gente tem um cara que lutou na mesma trincheira que nós, que sofreu nesse caminho. Tem a entrevista dele maravilhosa no Inteligência Limitada, que ele fala a respeito disso. Olha aí, Marisa Aderaldo, sim para a isenção do IR, não para anistia. Exatamente, minha cara. Tá tendo aí essa brigaiada toda, e a gente tem que brigar pelas nossas pautas mesmo. A gente tem que ir atrás disso, que é muito relevante. Mas deixa eu trazer para vocês isso aqui, esse corte do Reinaldo, que é bem interessante, sobre o Moro. E aí eu vou trazer aqui só uns minutinhos. Obrigado, minha querida Célia! Falta um membro só, gente, para nossa meta. Vamos começar bem esse mês com tudo fechado. O Reinaldo falou isso aqui lá no Vilela, só pra gente lembrar. Pensar no seu público era manter, né? Sabe de quem eu sou refém? Eu sou refém das minhas opiniões. E às vezes elas me machucam.
Quando eu li a sentença e eu não encontrei a prova, Babou. eu fui lá, botei um uísque, E aí? botei um single pra mim. Falei, agora eu vou me fuder. Sério mesmo? É isso, gente. É isso, tá? A gente ter as nossas próprias opiniões, a gente ter os nossos próprios posicionamentos, a gente ter a nossa própria colocação, é a gente pagar pelo que a gente faz. É a gente pagar pelo que a gente faz. Sim. Sim. Sim, a gente vai pagar pelo que faz. No momento ali em que a Lava Jato foi implacável. A Lava Jato foi suja. A Lava Jato foi uma máquina de moer gente. É disso que nós estamos falando. Por isso que nós somos reféns das nossas opiniões. Não era um período molinho, não era um período tranquilo, era um período que Sérgio Moro mandava nesse país. Sérgio Moro mandava nesse país. Não era um outro período. Não era uma relação tranquila. A Lava Jato, gente, no ritmo que estava, se não junto com Bolsonaro ou depois, ou o Moro virava ministro do Supremo, que era o objetivo original dele, ou ele virava presidente do Brasil. Ou ele virava presidente do Brasil. Tá? Era isso que estava se desenhando. Era isso que estava se colocando ali no meio da perspectiva toda. O Reinaldo falou bem do Tarcísio, né? Pena que a gente não pode passar aqui, tá, gente? Infelizmente, até por a gente ser um canal novo, a Folha Democrata a gente não pode passar tudo que a gente quer, tá, gente? A gente passa geralmente o que não dá direitos autorais e problema. Infelizmente, o Reinaldo Azevedo, exceto os vídeos que ele posta nas redes dele, a gente não pode passar aqui. Então, é essa perspectiva. Beijão para Neire, que está aqui presente com a gente no chat, o que é muito importante. Vamos lá para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho. Teremos notícias também de lideranças indígenas que o Lucão nos mandou, e isso é importante. Então, esse caminho do arrependimento do Reinaldo, esse caminho da mudança do Reinaldo, esse caminho de defender efetivamente as pautas do governo dentro de um grupo chamado Grupo Folha, isso tudo, gente, deve nos inspirar. E deve nos inspirar aqui num contexto muito diferente. A Folha Democrata não é a Band. A Folha Democrata não é o UOL. A Folha Democrata é um veículo pequenininho. Feito por mim, feito pela Xanda, feito pelo Gabriel, feito pela Sara e feito pela Lindiane. A Lindiane que já gravou um vídeo aqui falando das reformas que a gente vai passar no nosso canal. E diferentemente do Reinaldo, eu nunca fiz uma cobertura favorável à Lava Jato, nunca fiz uma cobertura favorável ao Bolsonaro, mas eu reconheço o combate duro que jornalistas mais consolidados como o próprio Reinaldo faz, e a gente tem que pegar esses exemplos e se inspirar, sabe? Eu acho que é disso que se trata. Nós temos que estar inspirados, nós temos que estar com as nossas perspectivas renovadas, a gente tem que estar focado na mudança que a gente quer ver na sociedade. A gente tem que querer que as coisas efetivamente melhorem. Não adianta a gente ficar ou num desespero ou numa acomodação. A gente tem que ter vontade de ir para cima. A gente tem que ter vontade de fazer aquilo, gente, que eu sempre falo em todas as lives aqui. Não é resistência. Nós ganhamos a presidência da República. Nós ganhamos a presidência da República. Nós ganhamos o embate
pela defesa do Bolsa Família. Nós ganhamos o embate, por exemplo, também na questão da educação. Nós ganhamos o embate, embora ainda sejamos muito atacados, na questão do Mais Médicos. Nós ganhamos e nós temos que ganhar mais. A gente tem que avançar com as nossas pautas. A gente tem que cooptar os setores que às vezes não pensam exatamente como nós. E o caso do Reinaldo é um caso de cooptação bem interessante. Porque são pessoas que modernizaram as suas ideias. O Reinaldo tinha uma opinião, no passado, medieval sobre as cotas. Mudou de opinião. Que bom que mudou de opinião. Que bom que mudou de opinião. A gente tem que fazer a disputa das ideias, a gente tem que fazer a disputa dos corações e mentes. A gente não pode desistir, gente. A gente não pode achar que tá ganho pro outro lado. E agora, no caso, não tá ganho. Eles estão num momento muito confuso. A gente tem que fazer avançar as nossas pautas. A isenção do IR, a taxação dos super ricos, a taxação das bets, o combate ao crime organizado. Nós temos que avançar tudo isso. Nós não estamos do lado do PCC, nós não estamos do lado da Faria Lima que está com o PCC. Nós estamos do lado do povo, a gente está do lado do trabalhador. A gente está do lado da mídia que pede para vocês superchats e pix, porque nós não temos financiamento de banqueiro. Nós não temos financiamento de corretora do mercado financeiro. Nós não temos financiamento de bet. Nós temos o melhor financiamento do mundo nesse canal, que é o financiamento de vocês, que entendem a importância do trabalho jornalístico, que entendem o trabalho da análise, que entendem o trabalho de se estar do lado certo e de atrair as pessoas para o lado certo. No fundo, quando eu trato aqui dos assuntos da grande imprensa, quando eu trato dos assuntos da comunicação, quando eu trato dos assuntos que efetivamente vão defender o nosso campo político, quando eu faço tudo isso, eu estou avançando nas nossas pautas. A gente não está fazendo uma comunicação aqui recuada, gente. A gente não está fazendo uma comunicação reativa meramente. Nós demos um furo no mês passado, agora eu estou tentando acostumar a falar setembro mês passado, né? Porque ainda confunde um pouco. Nós demos um furo mês passado que foi copiado pela Mônica Bergamo na Folha, uma das principais colunistas do país. Não estou dizendo que é legal ser copiado, mas estou dizendo o tamanho da nossa relevância. A nossa reportagem estava no processo do ASEF contra a Heloísa. A nossa matéria, nós fomos citados, tá? Porque é isso, nosso trabalho é relevante. O nosso trabalho é importante. O nosso trabalho faz a diferença. O nosso trabalho melhora a vida das pessoas. O nosso trabalho deixa a nossa gente melhor. Deixa a nossa gente mais sorridente. Que bom que o Reinaldo Azevedo voltou. Reinaldo, bem-vindo de volta. Que bom que você está de volta, meu cara. Mais um grande companheiro no combate, na trincheira. Junto com tantos outros que estão no combate, na trincheira com a gente. Bem-vindo, Siqueira, meu amigo. Adriano Viaro, meu outro amigo. Tava triste ontem com uma morte importantíssima na Portela. Thiago Suman, meu amigo. A Xanda, minha amiga. O pessoal todo aqui da Folha Democrata, meus amigos. Nós todos estamos aqui, a gente está aqui pela ofensiva, a gente não está aqui pela reação. A gente não está aqui para declarar derrota. A gente está aqui para vencer. A gente está aqui para esperançar. A gente está aqui para quando a gente não tiver voz, como foi o que aconteceu com o Reinaldo, colocar as nossas penas a serviço da democracia, colocar as nossas palavras, as nossas expressões, os nossos desenhos. Entrevistei esses dias o cartunista Chris Vector, que é um companheirão, um cara importante para o combate ao bolsonarismo. Está lançando agora o Apocalipse Ilustrado, em que ele detona o Bolsonaro e um monte de gente.
E é sobre isso, gente. Outro companheirão, chargista também, Renato Aroeira, um baita companheirão. Nós temos chargistas, nós temos artistas. Gente, a esquerda tem o Caetano, o Gil e a Gal. O Caetano, o Gil e o Chico. Tadinha da Gal Costa. Eu recuperei a Gal Costa do nada. Nós temos os principais artistas. Nós temos os principais livros. Nós temos uma intelectual que deu uma entrevista para a Folha de São Paulo importantíssima. Isso aí, Wagner, importante. Eu, aqui a Santarém, o Estopa. Muita gente bacana tem aqui no YouTube. Nós temos uma intelectual do calibre. Deu uma baita entrevista na Folha de São Paulo. Uma intelectual como a Marilena Chauí. Marilena Chauí é a maior professora de filosofia do Brasil. É a maior intelectual da USP viva hoje. Tive o privilégio de assistir aulas da professora Marilena na FEFELESH. Professora Marilena tem uma cabeça à frente do seu tempo. Ela alertava sobre os riscos da questão da comunicação digital. E era taxada, é a esquerda velha, a esquerda ultrapassada. A Marilena estava certa. A Marilena estava certa. Eu ainda defendo que a esquerda ocupe os espaços digitais. Mas no fundo, ali bem no cantinho, a Marilena estava certa. Essa tecnologia do imperialismo. A gente precisa tomar cuidado. Então é disso que se trata, meus queridos. É disso que nós temos que trabalhar. É disso que nós temos que ir atrás. É disso que nós temos que desenvolver. Guimegeses, querido, bom dia! Seja muito bem-vindo, meu caro. Por isso que hoje a gente vai entrevistar à noite o querido companheiro Paulo Motorim, que faz denúncias importantes como editor do Intercept. Vai conversar com a gente, vai ser bem importante esse bate-papo com ele. Teremos ainda outras questões para desenvolver em outras lives aqui com vocês todos. Então, meus queridos e minhas queridas, meus bonitos e minhas bonitas, tem muito trabalho para ser feito. Tem muito trabalho para ser feito. Tem muita coisa para ser conquistada. Tem muita coisa que a gente precisa ir atrás. Tem muita coisa que a gente ainda pode pleitear, que a gente pode usufruir. Nós não estamos derrotados. Nós não estaremos derrotados. Enquanto a gente se comportar como o Reinaldo, se comportar com todos esses nomes que eu falei, mandarem superchats pra gente, mantendo o canal vivo, isso vai ser a poção do rejuvenescimento, a poção do incentivo para a gente se manter vivo, para a gente se manter inteiro, para a gente se manter no combate. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.